né? Já começaram a se esconder. E Deus viu tudo isso. Mas Deus não quer que nós se esconda diante dele. Ele quer que nós apareçamos diante dele. Que nós venhamos falar com ele, venhamos ter um particular com ele todas as manhãs. Mas para isso nós não podemos deixar a sujeira entrar dentro de nós. Para isso nós não podemos deixar a contaminação do mundo entrar dentro de nós. Aí nós vamos ter um particular com Deus todos os dias. E quando nós precisarmos do socorro do Senhor, Ele vai ser o quê? Presente em nossas vidas. Amém? Quem precisa de oração? Eu e a minha casa. Quem tem um pedido especial? Amém. Sofia? Amém. Lucas? Irmão Raimundo? Minha família. Irmão Cleison? Para os viciados. Amém. Pastor Gabriel? Por toda a igreja e por toda a comunhão dos irmãos. Amém. Cecília? Heitor? Eu também peço pela família de cada um, pelos viciados, seja na droga, na cachaça. Peço pelos moradores de rua, peço pelos aqueles que estão se desviando, peço pelos aqueles que estão frios, estão se afastando da presença do Senhor. Peço pelos aqueles que estão se aproximando com Deus, né? Peço pela nação brasileira, peço pela nação venezuelana, peço pelos outros países, peço pelos países que estão em guerra, né? Peço pelos aqueles que não podem vir hoje para a igreja, que Deus alcance. Peço pelos aqueles que estão trabalhando, que nem a Daniela, que o Senhor vá de encontro a ela, que o Senhor venha falar com ela lá onde ela estiver hoje. Peço também pela minha família, pelo Maciel. Peço pela tia Juvita, né? Por todos, né? Que cada um venha se encher da presença do Senhor. Porque nós temos que sentir a necessidade de buscar a presença do Senhor. Porque Deus, Jesus, Ele sem nós, Ele vai ser sempre Deus. E nós sem Deus, nós vamos ser só uma carcaça. Uma carcaça perdida, vagando nesse mundo. Nós não vamos ser nada. Mas se nós tiver Deus, nós somos mais que vencedor. Amém? Quero estar chamando o irmão Raimundo para estar orando. Em seguida, os varões já se preparam para trazer o louvor. Amém? A paz da sua igreja. Amém! Só lembrando aquilo que eu sempre falo. Quando Deus colocou a mulher na vida do homem, a própria palavra fala que é ajudadora, né? E o que eu sempre falo quando os irmãos falam, é porque eu vou pegar ela, eu vou pegar Adão quando eu chegar lá. Meus irmãos, Deus não teve compromisso com ela, Deus teve compromisso com Adão. Então o que eu entendo na palavra, que toda a responsabilidade que Deus deixou foi na vida de Adão. Se Adão não tivesse tido aquela maçã lá, não tinha acontecido nada. Nós continuamos sendo a mesma coisa. Agora, ele deu ouvido a ela, aí foi o que aconteceu. Mas eu sempre lembro, pelo que eu entendo na palavra, que o compromisso de Deus era com Adão. Aleluia! A Eva foi feita da nossa costela, né? Eles já não na minha, mas se torna que nem, às vezes quando a minha esposa está brava comigo, eu falo assim, mulher, se você quer, se não fosse a minha costela, você não. Ela fica mais nervosa ainda, mas é brincadeira. Vamos orar, que Deus vai nos abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, mais uma vez, Pai, te colocamos diante da Tua presença, diante da Tua face, para pedir perdão dos nossos pecados, Pai. Pai, que sabemos que nós pecamos todas as horas. Neste momento, eu te apresento a vida da igreja, Senhor Jesus. Cada pedido que foi pedido neste momento, Pai, te apresento a família de cada um, Pai, neste lugar. Principalmente a minha também, Pai. Senhor, que ainda tem muitos deles, Senhor, que precisa te reconhecer, Senhor Jesus. Busca deuses que não é o Deus que eu sigo, Pai. Mas eu creio que um dia, Pai, em nome de Jesus, eles vão te render a teus pés. Assim como eu me rendi, assim como todos os irmãos que estão aqui te renderam também, Senhor. Eles vão ter o privilégio, meu Pai, de estar neste lugar, te adorando em espírito e verdade, Pai.
Abençoa a vida do pastor Gabriel, a vida da missionária, Pai. Abençoa a vida de toda a sua família, Pai. Toma cada um nas tuas mãos, Pai. E que esse dia, Pai, seja abençoado na vida de cada um, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nos paramos com oportunidade, amém? Agora eu Beck hoje. vou colocar isso agora puxar para você. O quê? Eu vou só para É a. Tá gripado? Aleluia! Nós vamos à igreja para a Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus Cristo. minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canção e palavras repetidas. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canção e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A seca está aqui, a terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer e deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Terra seca! Nós somos a terra seca! Nós somos! Nós estamos aqui para adorar! Senhor, a minha adoração se tornou sequidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canção
palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou seguidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, deixa cá essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, deixa cá essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, deixa cá essa terra seca. Deixa a água descer e deixa a chuva molhar, deixa cá essa terra seca. Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém! Agradecendo a nossa rica oportunidade. Aleluia! Amém, Jesus! As crianças estão com oportunidade, amém? Aleluia, Espírito Santo! Glória a Deus. Aleluia! Vem, Glória a Deus. você não vê se é o barco? Faz café. Aleluia, Deus! Ô, glória! Comprei, falar. Grupo das crianças cumprimenta a igreja. Grupo das crianças da tarefa da última tormenta. Cumprimenta a igreja. Cumprimenta a igreja Com a com a paz paz do Senhor. Amém! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Eu danço como rei Davi. Eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi. Eu pulo como rei Davi. Eu
O grupo, aleluia, de criança agradece a oportunidade. Fala com a boca mesmo. Fala, rapaz. Amém. Pequenos adoradores agradecem a oportunidade. Pequenos adoradores agradecem a oportunidade. Amém, Jesus. É isso aí. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Vou para a palavra. Aleluia, Jesus. Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, meu Deus, aqui nós se colocamos em oração na presença do Senhor, Pai, para apresentar a vida do teu servo, meu Deus. O Senhor venha usar a ele, meu Deus, nessa manhã como instrumento, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha capacitá-lo cada vez mais, Senhor. Que o Senhor venha crescer, meu Deus, e ele diminuir cada vez mais, Pai. Em o nome de Jesus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém, Quantos estão felizes? aleluia, Deus. Hoje não vamos pregar sobre casais, não, visto que faltou a metade dos casais aí, então queria muito. Sei que ficou muito assunto ainda, porque esse assunto de casais é muito abrangente, muito grande. Seria muitos cultos só falando sobre casais, visto que muitas questões ainda ficaram que não foram acordadas naquele dia. Mas aí nós vamos deixar para a próxima, quando nós pegar a igreja toda reunida, que assim é melhor. Amém? Amém. Mas alguma dúvida depois, se vocês quiserem tirar no particular, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Abra a sua Bíblia em Mateus 25. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, um clamor: o noivo se aproxima, saiam para o encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram-lhes às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagadas. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor,
Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Pode tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quem já viajou de avião aqui? Amém. Eita, só não eu? Todos, até a pastora também já viajou e eu corri de viajar. Mas não foi com medo dele não. Eu não viajei porque eu vi que o dinheiro estava pouco. Então ela ia para o Nordeste. E se eu fosse junto com ela, o dinheiro ia acabar lá. Eu já nas minhas contas não ia dar, como de fato não deu. E eu tive que ficar aqui em São Paulo, arrumei dinheiro para mandar ela voltar. Imagina se eu estivesse lá. Então eu desisti, depois eles me reembolsaram a passagem, mas não foi por medo de andar naquele lixão alto lá. Foi só porque eu estava com medo mesmo, com medo do dinheiro acabar. Amém? Amém. Mas o que eu quero falar sobre a pergunta quem andou de avião. Para você embarcar, você precisa chegar quantas horas antes? 2 horas antes. Você tem que estar 2 horas antes para poder você se preparar, fazer o check-in, para estar tudo certo, para na hora que a porta abrir, você já está no ponto certo para você entrar. Se você atrasar 10 minutos, eles não deixam mais fazer ali toda a sua papelada, a checagem. Não é assim ou não é? Verdade. Precisamos o quê? Nós vamos viajar amanhã, nós temos que ter o compromisso de acordar de madrugada. Se nós for sair, por exemplo, 6 horas da manhã, pegar o voo 6 horas, nós temos que sair de madrugada. Para 4 horas da manhã nós já estamos o quê? Lá. É ou não é? Verdade. É assim. O que eu quero trazer para a igreja hoje? Que para nossas coisas, tudo para nós se prepara. Nós dá nosso jeito. Dá ou não dá? Para nós trabalharmos, nós faz de tudo. Eu já trabalhei doente. Já trabalhei gripado. Já trabalhei com dor de cabeça. Já trabalhei de várias formas doentes. Por quê? Porque eu preciso. Para viajar, a mesma coisa. Para ir no shopping, nós fazemos a mesma coisa. Para nós, tudo para nós damos jeitinho brasileiro e nós conseguimos fazer para nós. Verdade. Mas agora, irmão Raimundo, é a minha prova, nós vemos o esfriamento das pessoas para as coisas de Deus. Quando nós fomos visitar a igreja ali, tinha Pedro, Tiago e João. Aí, quando Pedro, Tiago e João se atrasa, fica só Pedro. Aí depois chega o Tiago atrasado correndo. É tipo os 2 discípulos que foram ver lá na sepultura de Jesus, um era mais gordinho, outro mais magro. Então um se apressou, chegou primeiro do que o outro. Então nós vemos, irmãos, a falta de compromisso para com as coisas de Deus. E quando eu estava orando aqui, veio no meu coração Jeremias. Jeremias olhou assim para Israel destruído, o tempo acabado. Nabucodonosor levou todo mundo cativo. Nabucodonosor destruiu e tomou todos os utensílios da casa de Deus. E o Jeremias é conhecido como um profeta chorão. E ele escreve o livro de Lamentações. Porque ele só chorava e lamentava. Porque ele sabendo um Deus tão grande que nós servemos. Ele sabendo um Deus tão grande e poderoso que pode acabar com essa terra de hoje para amanhã assim, ó, no piscar de olhos. O povo fizeram pouco caso da palavra de Deus. E todas as vezes era assim, quando o povo se convertia, Deus mudava a história. Deus abençoava. Aí quando o povo desobedecia a Deus,
Deus entregava na mão dos inimigos. E hoje nós vemos um povo destruído, irmão. Muitas pessoas que dizem ser cristão, entre aspas, que carregam um título, uma carteirinha, um nome, doentes, enfermos, famílias destruídas, casamentos se acabando, desempregado, passando, o pão que o diabo amassou, e não acorda para a vida, porque o Davi, ele dizia assim: o zelo da casa de Deus me consome. Aleluia. Habitarei na casa do Senhor todos os dias. Mas as pessoas parecem que não têm prazer de reunir, congregar e cultuar a Deus. São como os animais irracionais que não pensam que todas as coisas, tudo foi feito por Ele, por meio dele, e para Ele são todas as coisas. Aí nós passamos por a avenida, olhamos para dentro de uma igreja, Pedro, Tiago e João. Nós já saímos de uma, depois do culto, que tinha Pedro, Tiago e João. Aí você vai em outra, Pedro, Tiago e João e Maria Madalena. Aí você vai em outra, gato, como é que diz a expressão? Gato pingado, gato pingado. Por quê? Porque as pessoas, para os seus negócios, para o seu ventre, e a Bíblia diz que no final dos tempos, irmão, muitos iam ser donos dos seus próprios ventres, seu próprio umbigo. O eu, o ego, o quero, tudo para mim. Não é mais venha o teu reino, é venha o meu reino. Não é mais faça a tua vontade, é faça a minha vontade. Está assim. E aí nós lutamos, evangelizamos, pregamos, se esforçamos, fazemos de tudo e nós olhamos e vemos as pessoas com falta de compromisso com Deus. Mas o pior de tudo é que quem sofre é as próprias pessoas. Porque quando precisa de Deus, a Bíblia fala de um homem que ele foi determinado que ele ia morrer. E aí ele coloca o rosto na parede e ele ora, Ezequias, e chora amargradamente e diz assim: Senhor, lembra que eu andei nos teus caminhos, lembra que eu fiz o que era reto perante os teus olhos. Aleluia. Aí Deus lembra e diz: eu te acrescentarei mais 15 anos de vida. Aleluia. Ele tinha crédito com Deus. Tinha crédito. Fiz o que era reto diante do Senhor. Aleluia. Eu andei na tua presença. Já não andava mais por a expressão da palavra. Porque você está usando tudo no passado. Eu andei, eu fazia. Então, provavelmente ele tinha saído da posição. Mas aí Deus teve misericórdia dele, manda o profeta Isaías voltar e fala: acrescenta mais 15 anos de vida na vida dele. Mas nós precisamos ter um compromisso com as coisas de Deus. Amém. Precisamos nos comprometer. Amém? Amém. A palavra que nós lemos fala que existiam 5 loucas, 5 prudentes. Quando ouve-se um barulho, um clamor, está vindo aí quem? O noivo. Está vindo aí o noivo. O noivo está vindo. Tinha 5 que estavam dormindo, mas estavam bem preparados. Tinha as suas vasilhas e tinha o seu azeite. Tinha mais 5 que tinha até vasilha, mas não tinha azeite. Aleluia, Jesus. Às vezes tem 5, metade da igreja que está preparada. Tem as vasilhas, tem o azeite. Mas tem metade da igreja que está dentro da igreja, tem as vasilhas, está dentro da igreja, as vasilhas, mas está faltando azeite. Aleluia, Deus. Verdade. Mas está faltando estar preparado.
Se nós somos uma igreja que nós não estejamos preparados, porque o grito do clamor está aí. O grito do clamor está por toda parte. Aí vem o noivo. O clamor sai daqui, sai dali, sai dali. Onde você passa, você vê no carro de som. Onde você passa, você vê numa garagem. Onde você passa, você vê numa igreja. Onde você passa, você vê no celular. Você vê na TV. Aí está vindo o noivo. O clamor já começou a gritar, irmãos. O clamor está por toda parte. Mas nós não temos que ainda se preparar. Nós temos que estar o quê? Preparados. Amém, Deus. Amém. Tem gente que diz, eu tenho que me preparar, porque Jesus está voltando. Não, você tem que estar preparado. Porque se nós não estivermos preparados, o noivo chega. Observe que o clamor é à meia-noite. À meia-noite ouve-se um clamor. Quando fala de noite, fala de trevas, irmãos. Fala de dias difíceis. Fala de dias complicados. Aleluia, Deus. Fala de dias difíceis de se suportar. E nós estamos vivendo esses dias de noite. Nós estamos vivendo esses dias de escuridão na terra. É uma escuridão espiritual. Você compreende as escrituras, as estações, os tempos. Meu pai dizia, nem entendi de Bíblia, mas ele dizia, no final dos tempos, os tempos vão mudar. Aquilo que é certo se torna errado. E aquilo que é errado se torna certo. Os tempos vão ter uma mudança extraordinária que aos poucos só quem vai perceber é quem estiver preparado. Aleluia, Jesus. Só quem vai perceber é aqueles que estão preparados. Porque quem está dormindo sem seu azeite não vai perceber as mudanças dos tempos. Você pega na escola, você ensina para os seus filhos o caminho certo, na escola ensina errado. Ensina a ler, mas as culturas que a escola ensina não bate com a nossa Bíblia. Então o país está assim. Você não educa mais o seu filho do jeito que você quer, tem que ser do jeito que eles querem. Aí você vê o tanto de confusão, de noites escuras que está no nosso mundo. Você vê as guerras na família. Você vê as guerras. Porque qualquer coisa já é motivo de polícia, de juiz. E ninguém mais se entende. Cada um quer ser dono de si. Cada um quer ser dono do seu próprio nariz. Por quê? Porque existem as leis hoje que não deixam mais que eu corrija, por exemplo, um filho da minha forma. Que não deixa mais que eu exija algo do meu filho, porque ele diz que a lei protege ele. Então, a Bíblia diz o quê? Corrige seus filhos com varas. Vai corrigir hoje seus filhos com varas. Irmãos, o mundo, aquilo que ficou errado é o certo. Você vê a pessoa vai preso, fez toda a maldade e sai pela porta da frente. É verdade. Rindo. Ah, eu vou pagar lá até a minha casa. Eu vou fazer a obra para o Estado. E lá eu pago a minha pena. Então o mundo está tão controverso. Aleluia, Deus. Que casar ficou com trocar de roupa. Casar ficou com trocar de roupa. Eu caso, se eu não gosto, eu descarto. E
o quê? A palavra de Deus. E tudo a Bíblia alerta que no final dos tempos, Paulo diz para Timóteo, no final dos tempos vai aparecer homens tenebrosos, homens amantes de si mesmos, Verdade, Deus. homens cruéis, homens avarentos, homens presunçosos, soberbos, egoístas, que em vez de praticar o bem, pratica a maldade. Tudo isso, irmãos, nós vemos nos nossos dias. Aí Jesus, em Mateus 24, ele começa a dizer que no final dos tempos, nós ia começar a ver falsos profetas. Homens que, se possível, enganariam até os escolhidos. Só para você ter uma ideia. Falsos que trocariam a verdade por fábulas. Em vez de pregar a palavra que salva, pregaria fábulas, histórias, contos, fazer você rir, gargalhar, fazer você achar boa a pregação. Porque a pregação do Evangelho, ela é confronto. Ela tem que me confrontar para eu me consertar, para eu estar preparado para ir morar no céu. E se a pregação não me confronta, eu continuo com a vida errada a vida inteira. Às vezes dentro da igreja, com minhas vasilhas, mas sem o azeite. Aleluia. Com as minhas vasilhas, mas sem a presença. É verdade. Nesse tempo aqui, o azeite representava a presença do Espírito Santo. Então, se eu estou dentro da igreja sem a presença, sem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o noivo vai voltar. E aí, quando eu for correr atrás, já é tarde. O grito, o clamor está aí. Jesus está voltando. Os sinais dos fins dos tempos estão aí. Ele diz: é terremotos, é maremotos, é guerras em vários lugares. Verdade, Jesus. Pai mata o filho, filho mata o pai, como que for, como que é uma coisa natural. No meu tempo eu não respondia nem, meu pai falava, eu baixava a cabeça, eu nem ousava olhar para ele. Que o temor e o respeito pelo pai era senhor, era benção mãe, era benção pai. Chegava na Semana Santa, se enjoelhava, benção pai, benção mãe. Hoje os filhos, oi pai, oi mãe. E aí quando tem qualquer briguinha por herança, qualquer conversinha por herança, um já mata, já tira a vida do outro. Daniel falou que a ciência se multiplicaria. Hoje daqui nós temos informação do mundo inteiro. E naquela época, quando eu era criança com as Maria, para saber se uma pessoa tinha morrido lá no Nordeste, tinha que mandar uma carta. Tinha que mandar uma carta do Nordeste para aqui para São Paulo para avisar os familiares. A carta passava 8 dias no correio para chegar. E olha lá, se você pegou. Quando chegava, o defunto já estava era podre debaixo do chão. Mas aí a ciência se multiplicou tão grande, mas tão grande, que na mesma hora a informação já chega. É verdade, Jesus. Acontece nos Estados Unidos, você já sabe aqui. A profecia da Bíblia se cumprindo. Nos fins dos tempos, o saber, a sabedoria, a inteligência, tudo se multiplicaria. Aleluia. Se eu vou falar aqui dos sinais, irmãos, que Jesus disse, nós ficamos aqui a manhã inteira. Então, por que eu estou falando dos sinais? Porque nós temos que ter uma igreja preparada. Não tem essa de amanhã eu vou resolver, amanhã eu faço, eu deixar para amanhã. Não, eu tenho que estar preparado e o que eu tiver que fazer agora eu não posso deixar para fazer amanhã. Aleluia, Deus. Tem algo na minha vida que está impedindo de eu seguir a vontade de Deus, eu tenho que tirar hoje. Amém, Jesus. Porque ainda que Jesus não volte, mas você pode partir. É verdade. Ainda que Jesus demore mais 100 anos, você pode ir embora. Ele pode prestar conta com você de hoje para amanhã.
Ele pode me chamar para prestar conta. E aí eu estou preparado? Será que eu estou preparado? Deus, Ele nos chama para uma grande obra. Deus, Ele nos chama para uma grande obra. Aleluia, Deus. Eu não posso levar as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. 5 loucas despreparadas, 5 prudentes preparadas. Amém, Jesus. A porta se fechou. Aproveite quando a porta está aberta, irmãos. Aproveite enquanto a porta está aberta. A porta da graça ainda está aberta. A porta da graça está aberta para traficante, para ladrão, para prostituta. A porta da graça está aberta para morador de rua. A porta da graça está aberta para todos. Não importa o tamanho do pecado, da maquinação que fizeram. A porta ainda está aberta. Mas um dia essa porta vai se fechar. Um dia a porta se fecha. E quando nós chegarmos com a porta fechada, que bater, Ele vai olhar e vai dizer: eu não vos conheço. E muitos vão até dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Abre-nos a porta, porque em teu nome nós pregamos, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios. Era loucas dentro da igreja. Aleluia, Deus. Era apenas loucas com vasilha, mas sem azeite. Verdade, Jesus. Curavam porque era em meu nome. Porque não era vocês, era eu que fazia. Expulsavam demônio porque era o meu nome que fazia. Tudo que vocês faziam era porque era o meu nome que fazia, mas vocês nunca carregaram o azeite da paz. Ai-vos de mim que eu nunca vos conheço. Irmãos, seguir o Evangelho é coisa séria. A Bíblia diz que maldito é aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. É aquele que vai construir um prédio, se senta primeiro, calcula, para ver se você consegue terminar o seu prédio. Para que depois os vizinhos não olhem e não digam assim: olha, fulano de tal começou a fazer e parou no meio do caminho. Começou a fazer e não conseguiu fazer, para que ninguém venha zoar você. Aleluia. Assim no Evangelho. Disse sim para Jesus. Pense 2 vezes. Calcule, porque não tem mais volta. Não pode parar no meio do caminho. Não pode desistir no meio do caminho. Aleluia, Deus. Não pode, irmão. Tem que calcular para ir até o fim. Até a vinda de Cristo. Amém? Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Versículo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aleluia. Então, o dia e nem a hora nós não sabemos. Mas esse vigie é querendo dizer assim: estejam preparados. Vigiem, se preparem, fiquem preparados. Não deixe para se preparar amanhã. Não, fiquem atentos. Vigiem, fiquem atentos. Os sinais estão acontecendo. O clamor da meia-noite já está por aí. E toda a igreja tem que ter esse grito de clamor. Nós temos que anunciar a vida de Jesus. Aleluia. Temos que anunciar esse clamor da meia-noite. Porque nós estamos vivendo em tempo de meia-noite. Aleluia. Estamos vivendo em tempo de trevas. Você não consegue ter mais um amigo, porque a primeira oportunidade um amigo lhe apunhala pelas costas. Você não consegue confiar mais em ninguém. Às vezes a pessoa está casada com uma pessoa, achando que ela está por amor e ela está por interesse. Às vezes você está confiando que tem uma família,
estarmos preparados para encontrar com o grande noivo. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que tudo está preparado. Glória. Ele subiu para preparar o lugar e que tudo está preparado. Mas a pergunta que fica: você está preparado? Porque Deus já reservou todos os lugares. O banquete está preparado. Aleluia, Deus. A vida do noivo já está, o propósito, o Pai já sabe o dia dele vir. Está tudo preparado. Mas você, estamos preparados? Será que se ele prestar conta com nós hoje, nós vamos ser como as prudentes? Nós vamos estar preparados? Porque servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é de qualquer jeito. Servir a Deus, às vezes nós temos que deixar pai, mãe, filho, mulher, esposa, trabalho, tudo por amor de Deus. Não é que você vai ficar agora, abandonar tudo, porque se você abandonar tudo por amor de Deus, você está entrando numa depressão. Não, é porque você tem que fazer algumas escolhas na sua vida. Escolhas para poder você servir a Deus. Eu sempre aprendi que se eu arrumo um emprego que me tira totalmente da casa de Deus, da presença de Deus, esse emprego não é de Deus. Os meus bispos diziam: como que você arruma um emprego que você não consegue ir para a igreja, não consegue fazer a obra? Esse emprego não é de Deus, porque o Satanás, ele sabe do que nós necessitamos. Ele sabe que nós precisamos estar perto de Deus. E se ele nos tira, porque essa é uma estratégia do inimigo. A estratégia dele é ocupar as pessoas. A estratégia dele é colocar coisas, empecilhos, para você não ter tempo de buscar a Deus. Aí a sua vida está numa correria total. A sua vida é, sabe, correria, irmão, correria. Aí você não tem tempo de ler Bíblia, você não tem tempo de orar, você não tem tempo de cultuar, você não tem tempo de evangelizar, você não tem tempo de buscar Deus, você não tem tempo de fazer nada pela obra de Deus. Por quê? Porque sua vida está sempre uma correria. Aí você está trabalhando, ganhando R$1.000, abre uma porta de emprego para você trabalhar ganhando 4.000. Aí você, eita, minha vida vai mudar para melhor. R$4.000. Aí você vai, mas quando você pensa, você chega em casa 8, 9 horas, o culto já foi. Você trabalha sábado, você trabalha às vezes no domingo, aí você não tem tempo nem para a sua família, nem para sair com os filhos. Você não tem tempo nem para pagar um sorvete para os crianças, porque sua vida é só trabalhar. Você chega ao posto já cansado, dorme, no outro dia já tem que levantar logo cedo. A sua vida está na correria. Então essas propostas podem acontecer na vida de qualquer um, mas aí nós temos que ter uma escolha. Porque a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a salvação? Pastor, mas aí eu vou passar necessidade e fome. Ora a Deus para Deus abrir uma porta, então, meu filho. Ora a Deus. A pastora está trabalhando. A pastora está trabalhando. Foi 2 empregos que chamou ela. 2. Tudo de segunda a sexta. Ela entrou no que era melhor. Falou assim: esse é melhor, mais perto de casa. Eu vou sair 5 horas. Dá tempo para chegar em casa e ir para a igreja. Só que ela já rejeitou o emprego porque trabalhava em mercado. Era mercado? E tinha uma folga só. E ainda caiu no meio da semana. Totalmente ia tirar ela da presença da igreja. E quando a pessoa sai da igreja, vai se esfriando. Não é porque, parei de ir para a igreja e vou sair da presença de Deus. Talvez você consiga ficar na presença de Deus sem ir para a igreja. Mas tem pessoas que vai se esfriando. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aí você vai se esfriando, vai se esfriando. Daqui a pouco você não tem mais prazer de cultuar, de buscar. Aleluia! Porque você saiu fora da fé. Você não ouviu mais a palavra. Amém? Amém! Então, está num emprego que é difícil de fazer as coisas de Deus, começa a orar a Deus que Deus abre uma porta.
O Deus que nos sustentou até agora é o Deus que pode fazer coisa extraordinária. Amém. Então, a pessoa não pode se acomodar. Não vai sair dizendo que eu estou mandando sair do emprego, não. Não estou dizendo isso. Eu estou falando para Deus abrir uma porta. Aí quando Deus abre uma porta, você muda de lugar para outro. Amém? Então, é assim, irmãos. Porque se nós buscarmos a Deus, entregar na mão do Senhor, querendo fazer a vontade de Deus, com certeza, Ele vai abrir outra porta. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Fique com essa palavra. Estejam preparados. Aleluia, Deus. Porque o noivo está às portas. Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando. Esse é o assunto mais recorrido na Bíblia Sagrada, é a volta de Jesus. Porque se Jesus não voltar, toda a nossa pregação não tinha sentido. É o mesmo jeito, se Jesus não tivesse morrido na cruz, não tinha sentido nós estar pregando o Evangelho. Amém? Mas essa é a promessa. E Ele vai voltar. Aleluia. E nós, como igreja, temos que estar preparados. Amém. Amém? Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Deus. Irmãos, deixa eu dar tchau. Quem está gravando, né? Deus abençoe quem está nos assistindo. Tem um domingo abençoado, uma semana também abençoada em nome de Jesus. Amém.